Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Êxodo. Vou ler do capítulo 17, lendo um versículo da Bíblia. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Primeiro, parece que é apenas uma narrativa histórica, que não tem muita significância, mas, na realidade, tem uma importância tremenda, muito grande. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. E quero usar nesta noite como tópico, pregando alguns minutos, as primeiras palavras do versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram. Oro para que Deus me ajude a pregar, para que seja uma das maiores palavras do Senhor, que possivelmente alguns de vocês já ouviram, e que pode trazer vitória para a sua vida. Sucedeu que os amalequitas vieram. Abaixe sua cabeça. Senhor, enquanto ministramos, pedimos a sua unção em nome de Jesus. Tomamos autoridade em nome de Jesus, que o seu Espírito possa ter acesso, possa ter liberdade e tenha o controle total para operar neste lugar. Nos ajude a não dizer nada que possa atrapalhar ou enfraquecer ou violar a tua palavra de qualquer maneira. Mas nos ajude a dizer somente aquilo que o Espírito quer ou deseja. Oro, Deus, que o Senhor nos ajude a diminuir enquanto o Senhor cresce. E peço que o Senhor venha ungir o povo para ouvir, receber e entender a tua palavra. Me ajude a pregar de todo o coração e eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Qualquer estudante da Bíblia sabe que o Egito, um tipo do mundo, é uma figura fácil de entender, com os filhos de Israel sendo levados daquela terra pagã há muito tempo atrás, e é uma representação da redenção. O Egito é visto como mundo, os filhos de Israel como filhos de Deus. Quando atravessaram o Mar Vermelho, tudo aquilo que aconteceu veio de Deus. Não houve uma maneira humana ou algo que Moisés pudesse fazer para que aquele mar se abrisse. Foi um milagre total de Deus, assim como você não pode fazer nada para afetar sua salvação. Quando você aceitou a Jesus, tudo veio de Deus e nada veio de você. Depois que atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, este grandioso milagre, a Bíblia nos diz que veio o maná. O maná é um tipo do Senhor Jesus Cristo, é o pão do céu. O Filho de Deus tem uma substância, ele é abastecido, ele tem um meio que o mundo não conhece, não sabe nada dele. O pão do céu. Nele existimos. E depois veio o sábado. Quando você aceita Jesus, come do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, então você descansa. Há uma guerra que acontece na alma do homem por causa da queda.
uma guerra que não acaba. Você está guerreando contra Satanás, guerreando contra Deus e guerreando contra si mesmo. Foi por isso que Jesus disse: a minha paz eu te dou. O sábado representava a paz que viria para o Filho de Deus, um descanso das lutas, dos poderes das trevas. Depois veio o Refidim. A palavra é usada no texto que li para você nesta noite. Refidim era uma terra seca, era um deserto. Não havia água ali. Você conhece a história como Moisés bateu na rocha, que era um tipo de Cristo, e aquela rocha era Cristo, a Bíblia diz, e a água foi derramada. Então Jesus declarou as palavras no dia da festa, dizendo: se algum homem tem sede, que ele venha até mim e beba. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso ele falou do Espírito. É o que a Bíblia diz. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado naquela hora. Essa rocha é um tipo do Espírito Santo, ou essa água jorrando é um tipo do Espírito, que vem de Cristo para nós. Veja bem a progressão. Você está no Egito. E aí você atravessa o Mar Vermelho. De maneira milagrosa, um tipo da redenção. Então existe o sábado, o descanso que vem. E aí vem o maná, que vem do céu, um tipo de Cristo. E aí vem a água que jorra da pedra, o batismo com o Espírito Santo. E depois vemos outra coisa que vem, que é o tópico desta noite. Então os amalequitas vieram. E do que estou falando? Amaleque é um tipo da carne. Eu espero poder provar isso para você daqui a alguns instantes. Amaleque é um tipo da carne que você tem uma batalha, um conflito com ela, que nunca para, nunca acaba, não tem fim e não vai terminar até que a trombeta toque e esse mortal se vista de imortalidade e a corrupção de incorrupção. Então vamos ter um corpo glorificado. Só aí a guerra com Amaleque vai acabar. Agora, de onde vem Amaleque, que representa a carne? Que vem desse conflito tão antigo, que é tão bem personificado em Jacó e Esaú. Na verdade, começou no Éden. Mas Esaú e Jacó tipificam o que quero trazer para você melhor do que qualquer outra coisa. Jacó amava as coisas de Deus e Esaú desprezou a primogenitura. A Bíblia nos diz que Esaú tomou suas esposas das filhas de Canaã. Isso está em Gênesis 36, 2. Existe um significado muito importante nisso aí. Jacó saiu dessa terra pagã, tomando esposas que Deus ordenou que ele tomasse. Você conhece a história de Raquel e Leia. Mas Esaú tomou esposas para si das filhas de Canaã. Canaã, que era a nação mais pagã, mais maligna, mais obscena, mais imoral, mais possessa pelo demônio na terra naqueles dias. Mas Esaú disse: é isso que eu quero, filhas de Canaã. Uma daquelas esposas se chamava Ada. O nome dela quer dizer enfeite. O mundo hoje ama enfeites.
está cheio de coisas desta vida na qual vivemos. Todo o seu ser está envolvido em suas casas, suas roupas, seus carros, vários enfeites. Você compra um carro, você compra um Buick e agora quer um Oldsmobile. Depois que compra um Oldsmobile, agora quer um Cadillac. Vários enfeites. Depois que você compra o Cadillac, você quer tudo que vem nele. Isso são os enfeites. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que o mundo inteiro hoje está escravo dos enfeites. É o que Eida quer dizer. Ada e Esaú tiveram um filho chamado Eleafaz. Eleafaz se casou com várias mulheres, mas uma mulher, não a esposa dele, mas uma concubina chamada Tímina. O nome dela quer dizer segurar de maneira egoísta e com força. Entenda isso. Eleafaz, filho de Esaú, ele tem esse filho de Ada, e Eleafaz se casa ou passa a viver com essa concubina, que o nome quer dizer alguém que segura de maneira egoísta e com força. Acho que você está vendo a conexão. Eu quero e é meu. Ganancioso pelas coisas desse mundo. Eu vou pisar em quem eu tiver que pisar para ter o que eu desejo. Os outros são insignificantes. Eu sou a única pessoa que importa. Entendeu? Timna. Essa união de Eleafaz, o filho de Esaú, com essa concubina chamada Tímina, produz Amaleque. A natureza da carne é vista em Amaleque. Amaleque despreza as coisas do espírito, como Esaú fez. Um tipo perfeito da carne. Olha, o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5 que as obras da carne são. E ele faz uma lista das obras da carne: imoralidade, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Quando você vai para o significado real dessas palavras que Paulo menciona em Gálatas capítulo 5, você encontra todos os problemas que existem e que você batalha contra eles em sua vida. Você vê ciúmes, você vê malícia, você vê imoralidade sexual, desejos carnais. Tudo que é problema que você enfrenta como filho de Deus, você vê ele resumido aqui nas palavras que o apóstolo Paulo usou em Gálatas capítulo 5. As obras da carne são. E ele diz, na segunda parte, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E ainda assim, a carne é o meu maior problema e o seu maior problema. O seu maior problema não é a igreja que você frequenta. O seu maior problema não é o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua filha, seu trabalho, quem te emprega ou quem é seu empregado.
O seu maior problema não é nada de fora. O seu maior problema é a carne. É a carne. A guerra que acontece, a guerra que literalmente está acabando com você como filho de Deus. Alguns de vocês aqui estão batalhando com toda a sua força e dentro do seu coração você sabe que tem dúvida se vai vencer. Você está batalhando com um temperamento incontrolável que ameaça te destruir. Você está batalhando com a lascívia, com desejos sujos sexuais, lascívia. Os cristãos não deveriam ser atormentados pela lascívia, mas são. Alguns de vocês batalham com isso. Você não pode olhar para o sexo oposto, mas algo acontece com você e o que acontece com você não é bom. Nós estamos vivendo em uma era onde a podridão está por todas as partes. Você batalha com essas coisas. Eu não quero, se eu pudesse, eu não abriria os seus corações. Mas é claro que Deus sabe. Mas se pudermos abrir esse coração, as coisas que veríamos iam nos chocar, nos assustar. A guerra que acontece e a batalha que está acontecendo aí. E eu quero dizer algo. Ou você vence esse problema, ou ele vai vencer você. Nós não estamos brincando de joguinhos espirituais, não. Isso aqui não é algum tipo de jogatina espiritual. Isso é questão de vida ou morte. Satanás quer matar, roubar e destruir. Ou você vence a nicotina, ou ela vai acabar destruindo você totalmente. Ou você vence esse temperamento incontrolável, ou ele vai acabar destruindo você. Olhe para a palavra lascívia, que está aí em Gálatas capítulo 5. Quer dizer atração. Quer dizer que como filho de Deus, você não pode ir para alguns lugares. Porque o que está acontecendo lá te atrai. E você vai cometer o pecado da lascívia. Você não pode olhar para algumas revistas. Você não pode ler alguns livros. Você não pode usar certas roupas, viu, mulher? Jimmy Swaggart, você é muito antiquado, não se usa mais isso. Você quer dizer que usar um short é errado? O seu corpo é um templo do Espírito Santo. Paulo mencionou a palavra lascívia, é uma atração. Você é filho de Deus, você é um exemplo. Tudo o que você faz é um exemplo de Jesus Cristo. O que você diz, como você se veste, para onde você vai, o que você faz, aonde você faz, tudo tem a ver com ser cristão. Você vai vencer essas coisas, ou elas vão acabar vencendo você. Não existe um período de descanso. Satanás não brinca de ser Satanás. E essa é a maior batalha que você vai enfrentar. A carne. Amaleque. Então vieram os amalequitas. Eles saíram do Egito, receberam maná do céu, tiveram descanso no sábado, a água jorrou da rocha, foram cheios do Espírito Santo, e aí vêm os amalequitas. Eu não entendo, Jimmy Swaggart, eu saí da igreja batista, da metodista ou da católica e sou cheio do Espírito Santo e agora estou lutando a maior batalha da minha vida. Você está lutando com Amaleque. E eu não vou te dizer que vai melhorar. Mas eu vou te dizer que você pode vencer.
Uma vitória absoluta e total em Jesus. Escuta aqui, no Mar Vermelho, como mencionei alguns instantes atrás, Deus fez tudo. Os filhos de Israel só atravessaram. Deus abriu o mar, Deus afastou as águas, Deus afogou o exército egípcio, Deus fez tudo. Mas quando o assunto é Amaleque, Deus não faz tudo. Você tem que lutar. É a luta da sua vida. Espíritos demoníacos, poderes das trevas, a carne, porque é assim que Satanás trabalha, através dessa carne. Foi assim que Adão e Eva caíram. Eles não caíram através do Espírito, não caíram através da alma, foi através da carne. Eles comeram daquele fruto proibido, através da carne. Tinha uma boa aparência, tinha um bom gosto. E essa é a sua área mais fraca. Essa, a batalha. É esse conflito antigo. Jacó seguiu o caminho de Deus. Esaú tomou o caminho de Satanás, tomando para si uma esposa das filhas de Canaã, dizendo: eu não quero Deus. E a batalha está acontecendo até hoje. No capítulo 17 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando Amaleque veio, em Deuteronômio, nós vemos que quando Amaleque atacou aqueles que estavam na parte de trás dos filhos de Israel. Não, aqueles que eram os últimos na caminhada. Ele os atacou por trás, ele os atacou pelo lado. Aqueles que tinham dificuldade, Amaleque bateu neles. Você acha que Satanás vai bater em você no seu lado mais forte? Eu não sou tentado pelo álcool. Eu não tenho problemas com álcool. Nunca tomei álcool na minha vida. Eu posso ficar o dia inteiro na frente de um bar e não tem nada a ver comigo. Então Satanás não tenta a carne do Jimmy Swaggart com uma bebida gelada. Mas alguns de vocês aqui nesse lugar, um uísque faz com que vocês tremam e soem frio. Porque essa é a sua fraqueza. Eu nunca vi drogas que alteram a mente, nem sei como isso funciona. Eu não sou tentado por drogas de maneira alguma. Se eu visse, nem saberia o que era. Mas alguns de vocês aqui, vocês são filhos de Deus, amam Jesus, mas não podem nem chegar perto da maconha ou da cocaína. Porque se você fizer isso, está flertando com a morte, porque essa é a sua fraqueza e Satanás vai bater em você onde você é fraco. Você pode dizer: qual é a sua fraqueza, Jimmy Swaggart? Não é da sua conta. Você não acha que eu vou te dizer, não é mesmo? Eu não conto nem para minha esposa. Você tem uma fraqueza? Eu sou humano. Essa é minha fraqueza. Você é humano. É por isso que vocês que são pais, se puderem criar seus filhos em uma igreja cheia do Espírito Santo, não deixando eles ficarem na podridão deste mundo, eles vão conseguir ser melhores do que aqueles que estão no pecado, na maldade, na obscenidade. Ainda bem que minha mãe me disse: ir para o cinema é algo errado. Olha, quando Don Bracken estava pregando nessa manhã, falando da mãe dele que balançava ele, orava por ele, dizendo: Jesus vai voltar. Acho que minha mãe e sua mãe foram criadas juntas. Minha mãe me dizia dia e noite: Jesus está voltando, não faça isso, Jesus está voltando. Se ele te pegar fazendo isso, você não será arrebatado.
Pode ou não ser uma teologia boa, mas para mim funcionou. Satanás vai tentar atacar você como Amaleque atacou os filhos de Israel. Aqueles que estavam com dificuldades, ele os atacou. Moisés escreveu, acho que no capítulo 25 de Deuteronômio. É como ele te ataca. Alguns de vocês aqui agora mesmo, têm dificuldades com algo em sua vida. Ou você vai vencer isso, mas você vai vencer isso, senão isso vai te vencer. E você precisa entender. A Bíblia diz que, eu quero te mostrar como vencer Amaleque. Eu falei da batalha com Amaleque, agora quero falar da vitória sobre Amaleque, porque você precisa vencer. Não existe meio termo, ou você vence ou você morre. Ou é vitória ou destruição. A Bíblia diz que Josué começou a batalhar com Amaleque, Moisés, Arão e Ur foram para o topo do monte. Moisés começou a orar. E eu vou te ajudar nesta noite. Você diz, Jimmy Swaggart, você pode impor as mãos sobre mim e garantir que eu vou vencer a nicotina? Eu posso te ajudar, e mais nada. Você pode impor as mãos sobre mim e garantir que vou vencer? Eu posso te ajudar um pouco, pois eu acredito em imposição de mãos, mas a oração é a chave. Eu não conheço outra chave, não conheço outra arma ou outro caminho a seguir. Moisés começou a orar e Moisés levantou suas mãos. Todas as vezes que as mãos estavam levantadas, Josué começava... Olha para essa analogia, preste atenção no que está acontecendo aqui. Quando as mãos estavam levantadas, Josué vencia a batalha contra Amaleque, liderando o exército de Israel. Quando as mãos de Moisés cansavam, relaxavam e abaixavam por causa que ele estava cansado, Josué começava a perder a batalha lá embaixo. É difícil compreender isso, não é mesmo? Eu vou repetir porque é muito importante. Josué estava preso em uma batalha entre a vida e a morte, o exército de Israel contra o exército de Amaleque. Moisés estava clamando a Deus, com as mãos levantadas. E quando as mãos abaixavam, Josué começava a perder e retroceder. Eu não entendo essa analogia, Jimmy Swaggart. Eu não entendo o significado. Eu entendo isso. Primeiramente, o mundo também não entende. Eles não nos entendem. Eles não entendem o segredo do que fazemos. Em segundo lugar, a maioria da igreja também não entende. E eles buscam meios mundanos para tentar vencer. Entendeu bem? Quando você larga esse livro, não existe vitória, porque não é um conflito mental, mas sim um conflito espiritual que você está batalhando com ele nesta noite. Houve uma batalha espiritual acontecendo ali. E é por isso que, ainda que os seus olhos e os olhos deles não podiam ver, se os olhos deles pudessem ser abertos, eles veriam anjos caídos combatendo os anjos justos de Deus nas regiões celestiais. E quando as mãos de Moisés se levantavam, era um sinal de submissão total de Deus, dependência total de Deus, e Deus colocou aquilo no seu livro para que aprendêssemos. Quando as mãos se abaixavam, era um sinal da carne mais forte, da falta de dependência, e a batalha começava a se perder. Muitos de vocês leram nossa revista, já leram alguns artigos que eu escrevi sobre psicologia. Eu não quero soar como alguém negativo e não quero falar mal de nenhum
psicólogo. E o que vou dizer é com sinceridade: qualquer homem ou mulher que, por hora, se assenta e escuta uma história triste após a outra, olha, parabéns para você. Eu considero muito e tenho muito respeito por você. Então, o que estou dizendo não é pessoal. Não importa se estão recebendo dinheiro, mas eles não ajudam ninguém. Aconselhamento em igrejas que ficam hora após hora escutando uma história atrás da outra, um problema atrás do outro. Olha, eu respeito esse povo. Você sabia que médicos têm um nível maior do uso de álcool e drogas e até suicídio do que qualquer outra profissão? Porque eles estão constantemente lidando com negativismo, com o sofrimento, com a dor, com os problemas. E eu não tenho nada de ruim para dizer sobre eles. Mas eu digo o seguinte: essa terrível religião da psicologia, psicoterapia, que não é algo científico, que nasceu dos ateus com a evolução, que o homem veio do macaco, essa é a fundação deles. Eles negam a existência de Deus. É impossível que um cristão cheio do Espírito Santo junte a palavra de Deus com essa podridão do inferno. Não dá certo. Quando o Senhor falou ao meu coração e me disse para pregar sobre isso, eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me enfiando. Eu nem sonhava com o que ia acontecer, porque olha, a igreja ama psicologia, sabe por quê? Existem alguns tipos de psicologia que são científicas. A psicologia educacional, isso é científico. Outras psicologias são boas e científicas, mas a psicoterapia é uma tolice. Eu não vou tentar explicar, mas eu entendo que a igreja pentecostal, a igreja de Deus, quadrangular, pentecostal de santidade, está seguindo o mesmo caminho que o mundo denominacional já seguiu. Quando o alcoólatra entra ali, o mundo denominacional, se você menciona o poder de Deus libertando alguém, eles acham que você é maluco. Ele é repassado para os alcoólatras anônimos. Se o viciado em drogas entra em uma igreja denominacional, libertá-lo, eles nem sabem o que é isso. Ele é repassado para um centro de reabilitação. Você está ouvindo? É chamado de ajuda profissional. Nossas igrejas pentecostais estão seguindo, sendo treinadas por isso, já foram longe demais. Vou dizer algumas coisas nessa noite que são meio bruscas, mas não posso fazer nada, eu estou certo. Escute, a grande mensagem pentecostal que não é entendida pelo mundo. Nós não entendemos por que vocês sobem numa montanha. Tem uma batalha aí embaixo. Por que a gente se preocupa com pessoas que entram em um quarto para orar? Olha, não é a forma de ajudar pessoas. A antiga maneira pentecostal não era entendida pelo mundo. Pensavam que éramos loucos, que tínhamos ficado malucos, nos chamavam de santarrões, de fanáticos. Você ouviu bem? Em nossa parte da cidade, éramos mal vistos. Estávamos nos bairros ruins. Quando eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, eu perguntava: pai, por que os meus pais não nasceram batista?
porque eles não são metodistas, presbiterianos, luteranos, qualquer coisa, menos o que eu sou. Porque quando eu ia para a escola e eles perguntavam qual é a sua religião, eu dizia Assembleia de Deus. Eles nem sabiam o que era. Sempre zombavam, faziam um comentáriozinho. O quê? Nunca falavam isso para um garoto batista? O que é isso? Ela dizia. Na época sempre tínhamos professoras, não tínhamos muitos professores. E eu dizia, eu com 8, com 9 anos de idade, como é que eu ia explicar? É igreja. Que tipo? Eu nem respondia. E eles respondiam para mim, os santarrões. Os santarrões. Eu tinha tanta vergonha. Eu ficava com tanta vergonha quando era criança. Em nossa igreja, você nunca sabia o que estava para acontecer. Nós não tínhamos muitos, mas todos participavam. Glória a Deus, quando o assunto é o coral, eles convidavam qualquer um que queria cantar, pode vir. Abre a boca e deixa fluir. Não tínhamos órgãos elétricos ou nada, só tinha um piano velho, porque a gente não tinha como comprar o melhor. Violões. Não tínhamos bateria, era um piano e violões. Grace is always fast. It is every need. While I sit and learn at Jesus' feet, I am free, yes, free indeed. It is George Sister McLaughlin going, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mandela Kolaba Kandoro Bishe. Minha mãe ficava feliz. Minha mãe ficava feliz fácil. Minha mãe bradava. Temos pessoas do norte aqui. Você nem sabe o que é bradar. Você acha que bradar é aleluia. Você está meio certo, mas pessoal aqui do sul, a minha mãe bradava assim, ó. Fazia assim. Eu fui criado nisso. Por muitas noites passávamos da meia-noite, bêbado no Espírito Santo, orando em outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo e o poder de Deus sobre a minha vida. Entrava em minha casa, quando era criança, e por várias vezes eu vi isso. Não tínhamos nem tranca na porta, nunca tivemos. Ou éramos diferentes, ou não tínhamos nada que valia a pena roubar, não sei. Estou falando sério, não tínhamos tranca na porta, não tinha como trancar. Não tinha como trancar. Meu pai saía para pregar, ficava fora de casa por 2 semanas e a porta destrancada. Quando criança, 10, 11 anos, eu entrava ali por várias vezes. Minha mãe estava na cozinha. Não tínhamos uma lavadora. Ela era a lavadora. E às vezes, quando ela me pegava, eu era quem lavava a louça. Perdi a conta de quantas vezes entrei em casa devagar, porque eu sentia algo. E eu via minha mãe preparando a janta ou lavando a louça, e ela cantava muito bem. Eu não consigo cantar, mas o pouco que canto vem dela. Ela estava ali sem música e ela cantava.
Amazing grace, how sweet that sound. And I've stood E várias vezes eu estava observando ela e eu arrepiava todo, trembling. tocado por causa da unção e do poder de Deus. Todo culto, People, não importava qual era o tipo de culto, domingo de manhã, à noite, cultos de avivamento, tudo era para levar o povo para o altar, para trazê-los para o altar. Os altares, não tínhamos um cômodo atrás da igreja, eles eram trazidos para cá, como fazemos no centro familiar de adoração, em todo culto, como muitas igrejas não fazem mais. Trazíamos eles, e as pessoas ali batalhavam, orando. E não dava para entender, mas ali conquistavam vitórias. Aquela era a psicologia. Entendeu bem? Aquela era a psicologia. E pronto. that was it. Eu não acredito muito no aconselhamento. Quantos de vocês In it. já viram alguma coisa boa acontecer com você porque você estava sentado conversando com o pregador? Pense nisso. Ah, eu preciso disso. Faz 10 anos que você está vendo essa pessoa e você está igual a quando começou. Let me tell you. Olha o que a palavra diz. Jesus falou: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os quebrantados de coração, libertar os que estão feridos e pregar libertação para os cativos. Pregar libertação, trazer libertação para os cativos. Acreditamos em libertar o alcoólatra, libertar o drogado, libertar os que estão presos pelo pecado. Glória a Deus! Aleluia! Mas isso agora é algo do passado. Olha, nosso antigo escritório ficava do outro lado da cidade. Isso há 8, 9 anos atrás. Eu estava em meu escritório, eu nem lembro se tinha uma secretária ou não. Se tinha ou não tinha, não importava, porque ele passou por ela, se é que ela estava ali. Um homem de uns 25 anos, nunca tinha visto ele antes. Ele entrou ali no meu escritório, bem vestido, me abraçou. Eu nunca tinha visto ele antes, não sabia quem ele era. Ele estava gritando, gritando, glória a Deus, e eu pensei: quem é esse cara? Pare para pensar, você está sentado em uma mesa e, sem anunciar, alguém chega, vem, te abraça, te levanta, começa a gritar, orando em línguas, e você nunca viu essa pessoa em sua vida. Os pentecostais não são doidos? E aí ele me falou: eu estava preso nas drogas. E disse: eu estava preso nas drogas, morrendo. Eu pesava menos que 50 quilos, irmão Swagger. Tinha morrido e esquecido de cair. Não havia esperança para mim. Ele disse: eu estava dirigindo pelas ruas de Miami, na Flórida. E disse: eu tinha um pouco de heroína no banco ao meu lado. E eu ia pegar aquela cocaína e me matar, suicidar. Ele disse: já tinha visitado várias igrejas, eu tinha ido até lá, eles balançaram a minha mão e eu saí dali da mesma forma como entrei. A maioria das igrejas não vale nada, é uma perca de tempo do povo. Eles têm que pegar aquilo, transformar em uma garagem e consertar carros ali. Pelo menos assim algo será feito. Você entendeu? Se sua propaganda é de melancias, então venda melancias. Ele disse: eu fui para os batistas, para os metodistas, para os luteranos, e nada.
E não é só no meio deles, nós também temos pessoas assim. E ele disse que estava dirigindo, chorando, e falou: Deus, já experimentei a religião. Já fui a 3 igrejas diferentes. Se o Senhor não fizer algo, eu vou me suicidar. Domingo à noite, 10h30. A maioria das igrejas estavam fechadas porque eles foram ver novela. Mas ele olhou e viu uma igreja com as luzes acesas. Parou no estacionamento. Ele então saiu do carro, entrou pela porta da frente. Não parecia uma igreja que ele conhecia. Alguns estavam andando e dizendo: aleluia, aleluia, aleluia. E outra pessoa dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O homem chegou para ele e falou: irmão, o que você precisa? Eu sou um viciado em drogas, estou morrendo e vou cometer suicídio nesta noite. Bem, você veio para o lugar certo. A igreja tem que ser assim. Eles não levaram ele para um cômodo qualquer e disseram: agora você precisa de 6 semanas de terapia e de aconselhamento. Eu vou conversar com você. E falaram: vem para cá, rapaz, em nome de Jesus Cristo, vem para cá. Acreditamos que Jesus salva, que Jesus enche com o Espírito Santo, que Jesus pode libertar os cativos, Jesus pode quebrar toda a corrente das trevas que existe. O que você vai fazer comigo? Ele perguntou. Porque ele viu que a igreja ali era diferente. Aonde ele entrava e o órgão ficava. E uma senhora gorda levantava e ficava. E um pregador esquisito aparecia ali e dizia: bem-vindo à igreja, filho. Que mentira! E disseram: vamos te libertar. Glória a Deus. Ele falou: eu não entendo. Você não tem que entender, menino, só vem. Vem. Enquanto as mãos estiverem levantadas, dizendo: o Senhor é a minha fonte, Ele é o meu Deus. A igreja precisa levantar as mãos. A igreja tem que levantar as mãos. A igreja tem que levantar as mãos. A igreja tem que dizer: Deus é capaz, Ele é capaz, Ele é capaz, Deus é capaz. Seu filho vai para o inferno? Não abaixe as mãos, levante elas e diga: eu creio que eles vão ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Creia em Deus. A sua ajuda vem do alto. Seu socorro não vem daqui de baixo. Sua ajuda vem do alto. Glória a Deus. Umas 8 ou 10 pessoas chegaram perto dele. Ele se ajoelhou, alguém deu um tapa na cabeça dele e falou: em nome de Jesus. Salvo, salvo, salvo. Ninguém pode ser salvo rápido assim. Pode sim.
Em nome de Jesus Cristo, ele me falou que ouviu eles dizendo: demônio das drogas, você é derrotado, você está quebrado, saia dele, diabo do suicídio, demônio do inferno, em nome de Jesus Cristo, você está derrotado, não pode ficar aqui. Esse homem aceitou a Jesus, que veio para libertar os cativos. Glória! Estou falando de algo que dá certo. Você está aqui nesta noite porque dá certo. Está aqui nesta noite porque dá certo. E ele disse: eu fiquei interessado. Eu falei: e o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ele disse: irmão Swagger, ele era um jovem muito bonito, com o cabelo preto para trás, bem forte, bem vestido, tinha pesado menos de 50 quilos. Mas ele falou: algo me tocou. E olha, você não vai receber isso em uma religião. E eu nunca vi alguém descendo em toboágua testificando disso. Do que você está falando? Estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus. Jesus é capaz. Ele pode libertar os cativos. Jesus é todo-poderoso. Você não pode convencer alguém que isso não é verdade. Ele disse: veio sobre minha vida. E em poucos instantes, eu não posso explicar, nunca vi uma igreja assim. Eu não sei o que é e não sei o que eles são, mas eu sei que estou livre. Eu sei que estou livre. Eu sei que estou livre. Ele falou: era mais ou menos 11h30 da noite, quando comecei a orar em línguas. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse, quando eu saí dali, eu não voltei para o meu carro, voltei para o meu carro a tempo de jogar fora aquela heroína. E ele disse: comecei a caminhar pelas ruas de Miami, comecei a caminhar glorificando a Deus, porque 3 horas atrás eu estava para cometer suicídio, e agora eu estava andando pelas ruas louvando a Deus. Glória a Deus. Quando as mãos de Moisés se cansaram, Arão veio de um lado e Ur veio do outro. Arão vem da linha sacerdotal e Ur vem da linha real. O sacerdote estava de um lado e o rei estava do outro. O que é que a Bíblia diz? Vocês são sacerdotes diante de Deus. Vocês são reis para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ajude o seu pregador. Levante as mãos dele em direção ao Senhor Jesus. Levante bem alto e creia por coisas grandiosas. Moisés se cansava, mas aí chegavam Ur e Arão para levantar as suas mãos. E aí, Moisés não se cansava. O sacerdote de um lado e o rei do outro. Glória. E Josué acabou com Amaleque no vale. E essa é a chave. Essa é a chave. Se você vai para uma igreja onde você só olha para o pregador e fica escutando ele, sai dali e faz de novo semana que vem. Sai dali, faz a mesma coisa semana que vem. Sai dali, faz a mesma coisa semana que vem. É melhor fazer igreja por correspondência. Aleluia.
Não estou dizendo que o aconselhamento não é necessário às vezes. Não é isso. Às vezes nós precisamos aconselhar. De vez em quando, de 5 em 5 anos, por 5 minutos. Leve para Jesus. Olha, alguns de vocês aqui nesta noite, talvez você tenha sido molestado quando criança. Isso tenha acabado com você. Alguns de vocês passam horas e horas e horas no aconselhamento com um terapeuta, com um psicólogo e por aí vai. E você ainda não está vencendo. Não estou falando que se você vier para o altar tudo vai ser perfeito. Vai ser uma batalha. Alguns recebem rápido e outros não. Mas é a sua única esperança. Não existe outra. E não importa o que está acontecendo com você, você pode vencer este problema. Quando a vitória foi conquistada no vale, a Bíblia diz que Moisés construiu um altar. E é assim que você continua vencendo. Eu não estou dizendo que você vai vencer e depois tudo vai ser fácil. Não é assim. Mas existe uma vitória contínua se você colocar sua confiança total no altar. E não estou falando de um banco, o altar representava a cruz. Moisés construiu um altar, colocou um sacrifício nele, e aquele era um tipo do Calvário que viria. A sua vitória está no Calvário. Não existe vitória fora do Calvário. O que você quer dizer com isso? Eu não entendo, não estou entendendo a implicação de Miss Swagger. Eu estou falando do seguinte: você sabia que Jesus Cristo morreu no Calvário? E quando ele morreu no Calvário, ele feriu a cabeça de Satanás. Destruiu ele por completo. O derrotou e venceu todo o poder do pecado e todo o poder das trevas. Essa é a sua esperança, sua confiança e sua força, o Calvário, e mais nada. Então ele levantou uma bandeira, Jeová Nissi. É uma bandeira de guerra. E quando eles iam para a batalha, eles iam com aquela bandeira, Jeová Nissi, o Senhor dos exércitos. Ele trava nossas batalhas. Conseguimos a vitória através de Jeová Nissi. Foi o que Moisés disse. Amaleque não vai nos derrotar. Ninguém vai nos derrotar com nossa bandeira de guerra. Deus é a nossa força. E Ele é a sua força. Temos um prédio do outro lado da rua aqui. Terminando essa mensagem, ele tem o nome do A. Rand Trotter. Sei que você já viu o nome dele lá. Uma vez escutei ele falar como o padrasto dele aceitou ao Senhor. Seu padrasto estava preso na morfina, na nicotina e no álcool. E estava morrendo com meningite na espinha. Tinha 6 meses de vida. Não sabia nada de Deus ou a respeito das formas de Deus, da Bíblia, e a sua esposa foi para uma igreja, para um culto pentecostal e foi salva. Ele foi para um outro culto e ali eles não oravam muito pelas pessoas, mas alguém deu para ele um informativo de uma reunião que ia acontecer em Connecticut. A mulher que estava conduzindo aquele culto era Mary Edward Rather. E ele não sabia quem ela era. Mostrou para a esposa dele, acabou jogando fora e ela disse, você vai? E ele disse, não vou. Ela disse, vai sim, você está morrendo e você vai, você não tem nada a perder. Então ele foi. Quando ele chegou ali, ele pensou assim, por que
esse é o lugar, mas tem algo errado. Todos aqui são estrangeiros. Ele não sabia, mas eles estavam orando em línguas. E ele pensou que eram estrangeiros. Nunca tinha escutado alguém orando em línguas na vida dele. Ele foi até o altar e nada. Foi outra vez e nada. Alguns de vocês virão aqui e vão dizer: não recebi nada. Se você estiver desesperado, você vai receber. Vai sim. Aí ele foi sem comer nada. Meio-dia, se assentou embaixo de uma árvore e disse: Deus, eu nem sei como orar e nem sei se o Senhor está aí me ouvindo. Mas o que eu tenho aqui, estou morrendo e eu entrego para o Senhor. Se o Senhor me libertar da morfina, nicotina e do álcool e me curar. Ele voltou no culto da tarde. Foi até o altar. Ficou quase 1 hora ali e nada. Todos foram embora. A irmã Heather chegou, viu ele e disse: Senhor, o que você precisa? E ele falou: estou preso pela morfina, pela nicotina, pelo álcool. Estou morrendo com meningite na espinha. Tenho 4 meses de vida, me deram talvez 6 meses. Deus pode fazer alguma coisa por mim? E ela disse: pode sim. Ela chamou o filho dela, ela e o filho dela. E ele disse: eu quero que você escute a teologia disso aqui. Esse homem, ele não estava salvo. Ele não tinha nascido de novo. Ele disse que ela e aquele garoto começaram a expulsar demônios dele, dando ordem para todo demônio no país: demônio do álcool, demônio da perversão, demônio da morfina, da nicotina, demônio da rebelião. Disse que aquela mulher expulsou tudo que é demônio, repreendendo o diabo. Ele disse que nunca ouviu nada daquele jeito. E ele disse que de repente, wham, veio sobre ele, tocou suas costas. Ele não conseguiu se levantar. E ele disse: eu sabia que estava curado, salvo. As prisões tinham sido quebradas. Depois do culto naquela noite, voltando para casa no trem, ele disse que o trem ia fazendo aquele barulho clackety-clack, clackety-clack, e parecia que o trem estava dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele chegou em casa de dia, ligou para os seus familiares, e um dos garotos era o H.B. Garlock. Temos um outro prédio com o nome dele. A outra era a futura esposa do Aaron Trotter. Chamou os meninos. Quando olharam para ele, ele estava acordado a noite inteira e ele tocava muito bem o violino. Um menino olhou para ele e disse: papai bebeu de novo. E ele falou: essa é a primeira vez que você vê o papai sem ele estar bêbado. Eu sou um novo homem. Enquanto eles estavam na sala, ele começou a tocar uma canção no violino que ele tinha aprendido no culto. Hallelujah, what a thought. Jesus full salvation brought. Victory, victory. Let the powers of sin assail. Heaven's grace. No, he played it. Ele tocava com a mão esquerda. Can never fail. Victory. Yes, victory. É disso que eu estou falando. Da vitória sobre Amaleque. Victory. Yes, victory. Hallelujah. I am free. Jesus gave me victory.
Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. I am trusting in the Lord. Yes, I'm standing on His word. It's victory. I said it's victory. What's the next line? I have peace and joy within. Since my life, it's free from sin. Por favor, não se levante a não ser que você tenha que ir embora. Por favor, fique sentado. Eu não me importo, mas o Espírito Santo se importa. Não insulte o Espírito Santo. Oh, victory. Yes, victory. Se coloque de pé e cante comigo. Well, victory. Yes, victory. Aleluia, Deus. Nós vamos cantar outra vez e eu quero que todos vocês que precisam de vitória, não sei qual é o problema, mas se você precisa de vitória na sua vida, eu quero que você venha e ache um lugar aqui no altar. E não quero que vocês que são cristãos fiquem olhando para eles. Esteja atrás deles. Esteja atrás deles. Vocês que são cristãos, eu sei que os que estão vindo também são cristãos, mas quero que você venha com eles. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Oh, shout your freedom everywhere. His eternal declare victory. Oh, victory. Oh, let us sing it here below in the face of every foe. Victory. Oh, victory. Todo filho de Deus, levante suas mãos e creia em Deus pela sua vitória. Continue louvando, continue adorando, continue louvando, louvando a Deus, glorifique a Deus. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all. It's victory, yes, victory.
nele agora. Adore o nome dele nesse momento. Continue louvando e adorando ao Senhor. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi.
Oh, yes, it reaches